Lamentações 3, 20 e 21, os versos. Diz assim a palavra do Senhor: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Irmãos, esse é um dos versos de um momento muito difícil, onde o povo de Deus está vivendo motivos para lamentar. Esse livro leva esse título porque o profeta lamentava. O profeta está diante da dor do povo de Deus, a Jerusalém, que é destruída e assolada. E o profeta, com a incumbência de falar com o povo e a Deus, sendo ali mediador comunicativo entre Deus e o povo, o profeta chora diante da situação e lamenta a ruína de Jerusalém. É nesse momento em que, figurativamente, é dito que Jerusalém estava nua, sua vergonha exposta, e o ímpio dominava sobre ela. E as suas tristezas era o seu cotidiano. É um momento nacional de calamidade pública, de dor, de privação, de lamento. Por isso, o livro das lamentações. Lamentar a dor, a falta de liberdade, a falta de conforto, lamentar a perseguição, lamentar o infortúnio, lamentar a injustiça pública, mas também lamentar aquilo que da parte de Deus, ao castigá-los, era justo. Aquilo que também era justo da parte de Deus, porque eles deviam lamentar também seus pecados. Esse contexto em que estamos aqui, no capítulo 3, é justamente uma porção onde o povo é exortado a lembrar dos seus pecados e lamentá-los. E entender que são razão para o mal que estão vivendo, no mínimo de forma contingente, circunstancial. Mas a palavra que vem pelo profeta é uma palavra de graça e esperança nessa situação. Por isso que é importante lembrarmos aqui agora qual era o contexto que esses irmãos e o profeta estavam vivendo. Qual era o contexto em que a palavra foi dada e recebida, para que ela funcione no coração daqueles irmãos, para que ela alcance os seus alvos na perspectiva da mente daquela igreja. Assim, nós também podemos fazer bom proveito desse texto e bom proveito desses versos para nossa circunstância, se a gente o entende ali no seu local de fala, no seu momento inicial de comunicação. Esse era então o momento desses irmãos. E é assim que a palavra de Deus se dirige a eles, para que eles tenham consciência do mal, consciência do próprio mal, inclusive, e consciência do Senhor em tudo que estão vivendo. E é nesse momento que o salmista diz: preciso, decido, e o verbo usado aqui é o verbo do desejo, que está por trás dessa decisão e dessa predileção por lembrar. Preciso trazer à memória o que me dá esperança, porque na dor eu não posso abrir mão da esperança. Existe um Deus que reina, existe um Deus que governa, portanto eu devo ter esperança. Ele está conduzindo, Ele é bom. Veja, por exemplo, os versos seguintes, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é agradar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Veja que a construção teológica daqui para frente são razões pelas quais a esperança se fundamenta. A nossa, permita-me a expressão, teologia funciona para o bom dia para nos dar louvor, para o mau dia para nos dar resiliência e também louvor. A nossa teologia, isto é, o que temos aprendido da palavra, o que temos aprendido de Deus, seja
em anos a fio de escola bíblica dominical e infantil, ou se você chegou no evangelho mais tarde, você tem recebido a palavra de Deus, tem se alimentado da palavra de Deus, você tem tido musculatura teológica, você tem tido perspectiva, visão de mundo com o ser de Deus no centro de todas as coisas, porque é isso que a palavra de Deus nos revela. E nós precisamos usar desse conhecimento para viver a vida. Usar desse conhecimento para avançar no cotidiano. Isso aqui não é uma caixinha de ferramenta, por outro lado, mas forma os nossos olhos para enxergar a vida, para enxergar as doutrinas do mundo, para enxergar os assuntos da vida, os assuntos do cotidiano, as teorias, as ciências, as políticas, as filosofias, os pensamentos, as propostas, as pessoas, as coisas, nós mesmos. O que temos aprendido de Deus é como luz que ilumina para que a gente enxergue a vida. Não é por menos que o Salmo diz que a palavra de Deus é comparado à luz ou à lanterna que ilumina o caminho, como uma lâmpada que faz com que nós possamos enxergar onde os pés estão indo. É para nos mostrar como que a Bíblia funciona. Ela revela algo e revela a partir dela. Ela por si só traz conteúdo, então ela revela algo, a gente descobre verdade, descobre coisas que só se descobriria nela, mas através desse conhecimento a gente enxerga a vida. A gente pode perceber as coisas. Vamos tendo discernimento. Vamos podendo avaliar a nós mesmos e a vida. E as teorias. E as verdades ou supostas verdades. Ela, portanto, ilumina e é parâmetro. E é assim que o salmista está dizendo: eu preciso lembrar. Ele está dizendo que a teologia, lembrar quem Deus é, vai ser a ferramenta para chegarmos à esperança. Não tem esperança sem memória. Ao contrário que alguns autores relativamente recentes na história pregaram e compuseram. Por exemplo, o ateu Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho presente sem o esquecimento. Embora filosoficamente tenha uma parcela de sentido aqui, nossa memória curta pode servir para muita coisa e nos livrar de tantas outras, não podemos acreditar que não há felicidade nem esperança sem memória. O salmista nos diz o contrário. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. A autora e renomada autora Clarice Lispector diz o seguinte: o esquecimento das coisas é minha válvula de escape. Esqueço muito por necessidade. É uma forma de sobrevivência dela. E agora, de forma um pouco mais amorosa, o poeta gaúcho Mário Quintana diz o seguinte: esse que por sinal gosto muito, do amoroso esquecimento. Eu agora, que desfecho. Já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? O esquecimento, de fato, ele tem sido usado, instrumentalizado para muitas coisas na vida. Mas diante da esperança, ele é um mal, ele é um problema. E hoje eu quero dizer para os irmãos, nesse tempo de estudo que temos tido, nesse último mês, que nós em comunidade precisamos de algumas memórias coletivas. Memória que todos nós devemos ter. E também lembrar que nós devemos ter memória individual e pessoal na nossa espiritualidade, para termos esperança. Memória coletiva quando olhamos para a situação do país, para quando olhamos para a situação da nossa igreja, para quando olhamos para a nossa cidade, para aquilo que nos tange coletivamente, para aquilo que nos acerta, para aquilo que nos toca coletivamente.
há memórias em nós, enquanto povo de Deus. Memória essa que às vezes não faz parte da nossa experiência de vida, mas é memória que temos, enquanto povo de Deus. Quando nós vemos o que Deus fez nos nossos irmãos, quando nós sabemos o que Deus fez nas gerações antes de nós, e como Deus foi fiel e bondoso, essa memória é nossa, é memória coletiva, nós sabemos o que aconteceu no passado, e com essa informação nós devemos alçar esperança e fundamentar perspectiva no presente. Vimos Deus tratar o povo em tempos difíceis. Vimos Deus tratar o povo diante de governadores injustos e governantes ímpios. Houve governo de Deus sobre eles. Devemos ter esperança. Devemos ter esperança quando não são os justos que governam. Devemos ter esperança quando existe mortalidade às ruas. Devemos ter esperança quando não vivemos no melhor estado social possível. Quando as mídias, as dezenas agora se dão as mãos para normalizar aquilo que ofende o status da família cristã. E as mídias infantis dão as mãos para isso agora. Nós temos a cada 9, de repente, produtores de mídia hoje, de cada 10, 9 produzindo conteúdo de vanguarda, com pautas progressistas, que atingem contra o status da família biblicamente orientada. E nós olhamos para essa realidade que já adentrou as telas de nossas casas, os streamings de conteúdo, os cinemas, o entretenimento. E talvez com uma geração com o pé para trás, a gente viu uma transição. Mas a geração que está diante de nós, nossos adolescentes, nossas crianças, já é o universo deles. Isso não está mais em transição. Já é o ar de entretenimento que eles respiram. Não existe mais o bem lutando contra o mal de forma definida. E nós ali vamos para a tela do cinema, da televisão, ou mesmo do computador, ver uma diversão, um entretenimento cujo principal foco é o enredo da jornada do herói. Onde ele vê um mal maior, se vê incapaz, e ele então é tutelado, ou treina, ou consegue alçar ali um desdobramento que faz com que ele evolua e consiga, depois de um conflito, vencer aquele mal. Essa é a saga do herói tradicional. Nós vivemos isso nas últimas décadas. Essa foi a minha infância, e eu sei também que foi até a infância da geração que veio antes de mim. Era assim que os heróis se portavam. Eles estavam diante de algo difícil, e por mais que eles fossem habilidosos, eles então passavam um tempo de evolução e venciam a sua batalha, e venciam ali o mal. E nós sabíamos muito bem o que era o mal e quem era o mocinho. Quem era quem? He-Man e She-Ra estavam muito bem definidos. Mas não o novo He-Man feito há alguns meses atrás. Esse não. Esse já não tem mais lugar, esse já não é mais o mesmo. O mal está cinzento, já não sabemos quem é quem mais. Pautas políticas entraram no entretenimento simples. Você não consegue assistir um filme de super-herói, onde a única coisa que tem que acontecer é um desfecho, muita ação e um final feliz. É só isso. E é por isso que às vezes a gente paga um cinema. Não, pastor, eu gosto de coisa complexa. Então vai assistir documentário, drama. Agora, o filme de super-herói é só isso. Tem que ser só isso. Mas não. Agora estamos cada vez mais consumindo política e filosofia. Mesmo quando você vai ver uma pessoa verde muito forte. Política, sexualidade, pautas progressistas. Em absolutamente todos os veículos de entretenimento infantil e familiar. Estou falando de Disney, estou falando de HBO, estou falando de Netflix, que tem produções diversas ali dentro. Estou falando de Amazon. Estou falando da obra do Senhor dos Anéis, um clássico do criador de mundos, Tolkien, um cristão católico. Talvez um dos maiores criador de mundo fantástico. Estão acabando com a sua obra na maior produção cinematográfica para séries de TV. Os Anéis de Poder, lançado agora, linda de se ver, que belíssima produção. Péssimo enredo, desrespeito à obra.
Ah, isso é opinião de fã. Não, é entrevista dada, onde produtores e diretores falam: nós não temos compromissos com o Tolkien. Nós não temos compromisso com o autor, nós estamos reinventando, vamos fazer melhor. Está aí, para quem quiser ouvir. Porque a pauta política é mais importante do que o entretenimento e a obra e o enredo. E os personagens ficam em segundo plano. E isso está acontecendo. E até a alta crítica já está se convencendo de que os novos conteúdos não estão se pagando. Por que eu estou falando tudo isso? Eu poderia estar citando aqui desenhos, filmes, animações, com pautas políticas e progressistas, ocupando parcela central, e às vezes não é periférica, tem muito periférico. Está ali a pauta progressista, da sexualidade, da liberdade, as questões de gênero e tudo mais. Mas algumas vezes ocupa o motivo de ser da produção. E aí os enredos vão se empobrecendo, o público não gosta, uma pequena minoria da sociedade bate palma, quem foi para consumir entretenimento e ver uma boa história já não tem mais. Lembra da Pixar? Famosa por nos contar belíssimas histórias, como Toy Story. Quem não se emocionou com o filme 1 e o filme 4 do Toy Story? Lindas histórias. O filme Up nas alturas, belíssima história. São filmes, de fato, com uma história para ser contada. E quem não gosta de uma boa história? Muito bem, essa Pixar agora faz desenhos que os enredos e a história estão em segundo plano. É de baixa qualidade. E o que aconteceu exatamente no mesmo momento? As pautas políticas dentro dos seus desenhos, seus enredos. Enquanto ali dentro dos bastidores, brigas por roteiristas e pautas claramente politizadas estão batendo cabeça. Bom, pergunto novamente, por que eu estou trazendo esse pano de fundo? Porque isso faz parte da nossa cultura momentânea. Faz parte para um pai cristão responsável pensar: e agora? Como que eu faço com os meus filhos? Qual esperança nós temos? O que eu faço para ensinar os meus filhos enquanto eles estão aí consumindo, bebendo, digerindo, engolindo de tanto dessa cultura? E que só vai aumentar, só vai amadurecer isso daí. Vão haver mais frutos cada vez mais. O que eu faço? Eu quis dar esse exemplo, podendo dar outros. Poderíamos estar falando de momentos de guerra civil, momentos de turbulência nas ruas, violência e outras tantas coisas que existem mundo afora e ainda aqui no Brasil, outras dores públicas. Eu estou particularizando uma das dores públicas, a dor cultural, que pode nos ameaçar a esperança diante da próxima geração. Estou trazendo esse recorte para que a gente possa usar esse texto e igualmente pensando num momento difícil e de dor, para lembrar os irmãos e a mim mesmo, que é justamente a memória que pode nos dar uma ferramenta de perspectiva diante disso. O que sabemos da parte de Deus, o que sabemos do Deus que esteve conosco em outros momentos históricos, em outros momentos culturais, em outros momentos de dificuldade, esse mesmo Deus continua sendo Deus e nós devemos confiar na sua semente. Não devemos ter esperança se não estivermos semeando, se não estivermos colocando a boa semente no coração de nossos filhos e nossos lares. Aí não tem como ter esperança. Mas se estivermos fazendo isso, basta lembrar que a semente funciona. O que Deus fez na história da sua família. O que Deus fez na sua história. O que Deus fez na história do povo de Deus ao longo da história. Esta memória pode nos dar esperança. E o salmista está dizendo agora, no momento de dor pública, no momento de sofrimento, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque a falta de esperança é o principal inimigo das promessas de Deus. Deus tem promessas para os nossos lares. Deus tem aliança com a nossa geração. Eu devo confiar nisso. E isso não deve me fazer cruzar os braços diante da cultura, que muitas vezes ímpia e contra o Evangelho. Deve fazer semear com esperança, cultivar com quem crê que a semente é boa e vai gerar os seus frutos.
É assim que a gente semeia, é assim que a gente prega o Evangelho, é assim que a gente dá testemunho do Evangelho, com esperança de que funciona. Porque quem assiste todo esse movimento é justamente o Espírito Santo de Deus. E ele é o principal auxiliador no que tange a memória. Não tem fé e espiritualidade sem memória. A gente precisa lembrar. A gente precisa manter a mente ativa. Na segunda carta de Pedro, a gente leu aqui, ele diz que também considera justo, enquanto está nesse templo ou tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Nesse tempo aqui de Pedro, na sua carta, ele fala várias vezes para os irmãos que o papel dele ali é lembrá-los, trazer a memória. E nesse momento, esse versículo resume o que ele está fazendo. Enquanto estamos no corpo, ele chama isso de tabernáculo, eu quero lembrar vocês, eu quero que vocês tragam a memória, despertar vocês com a memória. A memória faz parte do povo de Deus. Romanos 15:15. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como que para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo está fazendo, não uma vez, mas de novo, uma segunda vez, o memorar, o trazer à memória daqueles irmãos, o que eles não podem se esquecer para viver a vida que estão vivendo, para viver diante das dificuldades que estão vivendo. Isso aqui faz parte de memória coletiva. Lembrar algo que nos diz respeito para que a gente continue avançando. Lembrar que Deus governa, lembrar que Deus é justo e bom, lembrar que Deus tem poder e responde, lembrar que Deus é Senhor dessa igreja. Nós estamos comemorando 28 anos nesse mês, queridos irmãos. 28 anos de testemunho do Evangelho, com momentos melhores, momentos mais difíceis, mas são quase 30 anos de Deus testemunhando do seu amor e da sua graça na história dessa comunidade. Como é que eu olho para o futuro? Se não com base nesse passado. Se não lembrando que Deus foi fiel até aqui. É assim que eu olho para frente. E olho como pastor e enquanto conselho, fazendo parte do conselho dessa igreja, irmãos, nós devemos semear com esperança. Deus tem cuidado dessa comunidade. A lançar projetos, a orar pelos projetos, ao chamar os irmãos aqui para culto, a gente faz isso com expectativa, porque Deus tem cuidado dessa comunidade ao longo dos anos. Vivemos uma pandemia, não foi? Atravessamos, não foi? Sobrevivemos enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto comunidade. A gente de alguma forma se manteve junto, a gente de alguma forma se manteve como igreja, e mais do que isso, crescemos, nos reforçamos. E se amanhã, Deus nos livre, vier outra calamidade pública, eu preciso lembrar do cuidado de Deus daqueles 2 anos, para ter esperança de novo. A memória é nossa ferramenta para a esperança. Eu preciso lembrar. Você precisa lembrar agora também individualmente de como Deus tem cuidado da sua história, de como Deus te cuidou em momentos difíceis, de como Deus te consolou de dores que pareciam insuportáveis, de como Deus te fez atravessar crises financeiras, crises de saúde, em momentos que pareciam que o mundo acabaria ali. Lembrar do testemunho de Deus, para que agora, na dor nova, na dificuldade nova, nós possamos ser tutelados, instrumentalizados, acompanhados da memória para a esperança. Para crer que a dor vai passar. É isso que o profeta está fazendo com esses irmãos. Nós precisamos lembrar. E o principal ajudante, como eu disse, é o Espírito Santo. João 14:26, por exemplo, nos fala sobre isso exatamente. Eu quero ler para os irmãos. Como que o Espírito Santo nos ajuda, nos tutela, nos ensina a lembrar. Diz assim a palavra dele. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Ele vai tratar a memória de vocês. O Espírito Santo vai estar agindo aí, na lembrança. Quando nós nos esforçamos para lembrar do que Deus disse, lembra que eu comecei dizendo? A nossa teologia, o conhecimento de Deus e das Escrituras. Quando guardamos isso no coração, quem está nos auxiliando é o próprio Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, o nosso esquecimento, o desprezo por saber das coisas e aplicá-las no cotidiano, é um desprezo ao próprio Espírito Santo agindo em nós. Precisamos lembrar e usar a mente na nossa fé e espiritualidade, bem como no nosso discipulado e testemunho cristão. A mente tem que vir junto, a memória tem que vir junto. Oferecemos culto racional, porque é racionalmente que entendemos a palavra de Deus e a experimentamos no dia a dia. Não tem espiritualidade sem raciocínio. Embora não seja meramente raciocínio a nossa espiritualidade. Mas é correto entendermos que não existe profundidade de testemunho sem o nosso cérebro. Precisamos de memória e espiritualmente ela se dá. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar, é quem nos tutela e nos ajuda para que tenhamos esperança. Isso não significa, entretanto, como eu disse, passividade. Não é agora eu vou ficar aqui esperando o Espírito Santo trazer para mim aquilo que eu preciso lembrar. A gente sabe como é que isso funciona. É exercício. Eu preciso ler. Eu preciso estudar. Tem dificuldade com isso? Não dá para corrigir? Está difícil? Você precisa ouvir. Você precisa de alguém que te fale. Você precisa ver. Hoje, graças a Deus, temos muitas formas de sermos instruídos na palavra, de aprofundarmos. Temos recursos audiovisual, temos o próprio culto funciona dessa forma. Mas podendo, leia mais, estude mais, tendo condições de fazer isso. Em breve, meus irmãos, nós vamos ter algo que está muito aguardado pela liderança da igreja, que é a nossa dinâmica de pequenos grupos. Ore por isso e se disponha. E um dos motivos, além da comunhão que nós desejamos através disso, é que a igreja esteja junta, estudando, lendo e orando. Nós queremos esses pequenos grupos também como uma forma de grupo de leitura, onde teremos ali alguns alvos para o ano, para a gente avançar o ano e falar, poxa, os nossos grupos passaram por essas literaturas e certamente isso foi muito proveitoso para a igreja. Vai ajudar quem tem dificuldade de ter uma disciplina de leitura ou então talvez uma falta de tempo dedicado. Mas a gente vai conseguir trazer um pouco mais de musculatura e de preparo para que a gente use a memória no dia a dia, na nossa espiritualidade e assim amadurecendo um pouco mais. Isso nos torna responsáveis pelo ministério da lembrança, pelo dever da lembrança. E nós precisamos usar a nossa mente. A mente tem esse grande poder. Pode falar consigo mesma para nos alertar, para alertá-la a si própria. A mente pode lembrar-se, como o texto diz aqui em Lamentações. Mas isto eu me lembro e, portanto, tenho esperança. O amor firme do Senhor nunca cessa. O profeta está dizendo que ele está se lembrando, trazendo à sua própria memória a bondade do Senhor para ter esperança. E isso, meus irmãos, é de grande remédio. Na dor, no luto, na perda pessoal, nas crises. Lembrar da bondade do Senhor ontem, antes de ontem, ano passado, na nossa história, é de grande valor. Para que a gente continue avançando. Para que a gente suporte a dor. Eu te pergunto, será que você não está precisando lembrar que Deus é bom, não? Hoje. Será que algumas dores, alguns desencontros, algumas feridas não têm feito você esquecer ou mesmo questionar se Deus é bom? Mas você já sabe, porque você já experimentou da bondade dele. Então, é preciso lembrar. É preciso recordar.
Falar com a sua própria mente. Lembra-te do Senhor. Lembra que Ele é bom. Mas isto eu me lembro e, portanto, tenho esperança. O amor firme do Senhor não tem fim. Nada pode nos separar desse amor, complementado pelo apóstolo Paulo no futuro. Se não lembrarmos o que Deus disse sobre si mesmo e sobre nós, nós vamos definhar. Porque quem nos dirá? É Deus que nos dá esperança. Como precisamos dessa experiência? Precisamos lembrar. Precisamos trazer à mente. Nós precisamos tutelar o nosso próprio coração. O Salmo 73, 22 diz o seguinte: eu era brutal e ignorante. Eu era como uma besta em sua direção. Nesse salmo, o salmista está dizendo que mantém na memória como Deus o transformou, para dar esperança agora em desafios novos com o próprio coração. É uma forma muito útil para a gente finalmente pensar aqui a memória individual. Deus começou boa obra em você. Lembre-se quem você era sem Ele. Essa obra Ele não terminou e Ele não parou de fazer. Isso é para te dar esperança, se você lembra disso, para você agora pensar que as coisas podem continuar ainda melhorando aí dentro. Você não é isso que é hoje, pronto e acabou. Seus defeitos hoje não te definem para o futuro. Deus pode transformar isso daí. Ele já mudou coisas muito piores ou não? É para você ter esperança também com um cônjuge. Lembra que Deus já fez na sua história, no seu casamento, na sua família. Deus pode continuar fazendo. Deus pode fazer, Ele já fez o mais difícil. Deus pode, tem esperança. A memória da bondade de Deus no passado é para te dar esperança agora e para o futuro. Use isso. É uma ferramenta. Você precisa lembrar. Sem nos lembrar da grandeza, da graça, do poder, da sabedoria de Deus, a gente pode afundar num pessimismo fatal. Mas o contrário é verdadeiro também. Se lembrarmos da graça, do poder e da misericórdia, nós vamos ter não um otimismo como quem torce, mas esperança como quem sabe. Esperança é para quem sabe. Otimismo é para quem torce. Para quem deseja. Esperança é para quem espera. Estamos esperando. Vai acontecer. A memória em coisas sólidas nos dá esperança também sólida no que há de vir. Esse desespero que nós lemos no salmista, ele é desfeito no Salmo 77. Lembrei das obras do Senhor, sim, lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Pensarei em todo o seu trabalho e meditarei nas obras poderosas do Senhor. Versículos 11 e 12. Esta é uma grande batalha da nossa vida. A batalha por escolhermos o que lembrar. Por não nos esquecermos daquilo que não podemos nos esquecer. O quanto você precisa lembrar hoje, sua vida, o seu coração, do que Deus já fez na sua história. O quanto você precisa hoje lembrar da doce graça do Senhor Jesus na sua vida. O que isso muda na sua vida hoje? Lembrar disso. O que muda na sua vida lembrar hoje da provisão que Deus te deu quando você mais precisou? Irmãos, tem uma cena na minha história. Eu nasci num lar, era uma classe média baixa, aqui em Goiânia, criado ali no Sonho Verde. Depois nos mudamos para o interior, Uruana. E depois que eu saí de Uruana para estudar, fui para Anápolis, Goiânia, de novo, aqui estou. Essa trajetória tem um episódio interessante, com relação a ter fome. Teve um dia que eu tive fome. E não é fome assim, vontade de comer. E eu não estava de jejum não, estava lá em Anápolis. Me baguncei todo, trabalhando no seminário, fui para Anápolis no final do dia. Esqueci minha carteira. Normal, faço isso ainda. Morava de favor ali, ficava num apartamento ali, enquanto trabalhava enquanto seminarista. Não tinha muita liberdade com as pessoas e por isso
embananamento aí de não ter o que comer. Não levei minha carteira, não tinha nada para comer no apartamento. Não estava de jejum e nem pretendia estar naquele dia. Coisa minha, só estou contando por conta do desfecho, que foi muito curioso para mim, muito significativo. Fato esse que eu devo lembrar. Lá pelas tantas, eu falei, poxa vida, que vergonha de mim mesmo. Eu comigo ali, pensando comigo. Gente do céu, como é que eu vou embora? Eu não trouxe minha carteira. Não tinha como fazer um saque para pegar dinheiro e comprar um ticket do ônibus que era 5,25. Vergonha de falar para as pessoas que eu não tinha muita liberdade de falar disso, né? E agora, o que eu faço? Isso, gente, 5 da tarde. Às 9 da noite, eu ainda no mesmo dilema. E agora, o que eu faço? Claro que eu pensei, amanhã eu ligo para alguém e ver o que a gente faz, né? Ver se eu volto para Goiânia e tal. Aí eu orei, falei, Senhor, me perdoa na minha desorganização. Me perdoa porque eu estou tendo hoje um envolvimento com a murmuração, cujo culpado sou só eu. Perdoa meu coração. Depois uma tarde azedo ali, amargo. Ainda bem que estava com ninguém. Mas eu te peço que o Senhor me ajude aqui a resolver a situação, que eu estou com vergonha de resolver ela pelas formas mais simples, né? Que é ligar para alguém e tudo mais. É muito particular isso, né? Estou contando para vocês. Mas aí, deixa eu terminar então. Aí, eu fiz essa oração, mais ou menos assim. Gente, não deu meia hora, meu telefone tocou. Era um irmão da igreja falando assim, Giovanni, é o seguinte, é aniversário da minha irmã, era para eu ter te ligado à tarde, esqueci, mas estou te ligando. A gente vai fazer um jantarzinho aqui em casa, já estava fazendo, na verdade. Queria te convidar, é na rua de cima. Você pode vir? Aí eu falei, opa, cara, uai, deixa eu ver aqui, vou... Calçando o tênis já. Vou ver se dá para ir. Era nada menos que um jantar árabe. E de quem tem família árabe, tá? Não é Habibs, não. Eu quero dizer para os irmãos que a minha vergonha aumentou naquela noite. Embora muito agradecido e com a barriga cheia. Mas eu falei para o Senhor, o Senhor é bom. E cuida. A despeito do nosso testemunho. A despeito do nosso zelo. Com a nossa própria agenda. Deus é gracioso. E isso significa que Ele cuida quando a gente não merece. Que Ele é Pai. E mesmo que tenha motivos para nos disciplinar e disciplina, Ele não deixa de cuidar. Eu trago isso na memória, embora seja uma cena patética de mim mesmo, porque eu preciso lembrar quem eu sou e quem Ele é. Eu sou esse que esquece a sua carteira e às vezes é incapaz de prover para si próprio. E quem é Deus? É esse, soberano, além do tempo e da história. Eu não posso me esquecer, meus irmãos. O que será de mim se eu esquecer? O que será da minha família se eu tirar os olhos do Deus que cuidou em cenas muito mais profundas, em dores muito mais profundas da minha história? De um Deus que reparou o luto quando tive perdas na família. Um Deus que acudiu nas dores mais profundas. Quem será de mim para suportar os próximos vendavais se me esquecer desse Deus zeloso no dia da tempestade? Eu não posso me esquecer. Eu tenho que lembrar. Eu preciso da sua palavra guardada no coração para não pecar contra Ele. Para me lembrar no dia da adversidade, para me lembrar no dia da escassez, para me lembrar nos dias maus, que Deus é bom e é luz. Hoje eu deixo essa palavra com a igreja e um apelo. Não se esqueça
Lembre-se daquilo que você tem que guardar no coração. Use a sua mente na sua espiritualidade. E nós vamos alcançar maior esperança no nome santo de Jesus, para a glória dele e para o nosso próprio cuidado. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, no nome santo de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor cuide da nossa memória. Nos ajude, ó Deus, a manter em vista os teus cuidados e a tua bondade, para que tenhamos esperança sólida e que te adora e de ti depende com convicção. No nome santo de Jesus. Amém.